Esse é o Bora Papear, sempre um papo leve e descontraído sobre empreendedorismo no Instagram com uma convidada especial. E a convidada de hoje não é ninguém mais, ninguém menos do que a minha dupla, Amanda Patrícia. Muito bem-vinda, Amanda! Estou muito feliz de ter você aqui no sofá da minha casa pra gente papear, finalmente! Porque ultimamente a gente só tá trabalhando A nesse gente sofá. só tem DR, né, nessa casa, menos papos. Menos papo. Mas talvez depois você entenda por quê. É. A Amanda é nutricionista. A gente se encontrou porque o meu irmão era paciente dela e aí ele falou pra ela do meu trabalho. Ela começou a me seguir, daí me procurou pra mentoria, virou minha aluna. Eu virei paciente dela. Nisso tudo a gente virou amigas da vida mesmo. E depois ali de um tempo ela me chamou pra gente ter uma DR. A gente vai falar mais sobre mais pra frente. Estamos tendo DR até É, hoje, ó. até Vai hoje. fazer um ano de DR, né? É, a melhor DR que a A gente já melhor entrou, DR da né? nossa vida. Mas vamos começar falando um pouquinho sobre a Amanda profissional, assim, o empreendedorismo, quando que ele entrou na tua vida? Se desde o começo tu pensou em fazer nutrição, a tua formação, como que foi esse momento, assim, de decidir o que ia fazer da vida? É engraçado tu me falar de empreendedorismo, porque eu lembro que não faz muito tempo, talvez um ano atrás, um pouquinho mais, eu fui convidada para palestrar em uma faculdade aqui da região. E eu perguntei o tema, né? Porque tudo bem falar de nutrição, dar uma palestra de alimentação saudável. Ok, Zona né? de conforto. Zona de conforto. E daí ela me falou o tema assim, Amanda, é para falar sobre empreender, sobre carreira. Aí eu lembro que eu me parei assim, eu falei, cara, mas empreendedorismo eu? O que que eu empreendo? O que que eu faço? Uhum. Porque as coisas na minha vida, elas aconteceram um pouco. Não vou te dizer que foi na sorte, porque não foi na sorte, né? Foi na luta mesmo. Só que muito foi dando certo, Uhum. sabe? Eu acho que eu fui lutando, eu fui crescendo, eu fui batalhando, não crescendo de uma maneira grande, Uhum. mas de começar mesmo. Sabe quando tu começa do zero? Tu não Sei, sabe por onde começar? sei. E tu começa do zero, assim, tu não tem ninguém que tu conhece, né, pra te dar aquele empurrãozinho, tu não tem. Uhum. Eu não tive muito, quando eu comecei a nutrição, eu não tive muito apoio da minha Uhum. família, né? Porque a nutrição há anos atrás, há 6 anos atrás, 6 anos eu sou formada. Então, mais 4 anos de faculdade, então a gente tá falando de 10 anos atrás. Meu Deus, Nossa quando eu Senhora. paro pra fazer essas contas, eu fico um pouco nervosa. Nossa Senhora, é. Então, quando eu comecei na nutrição, a nutrição não era o boom que é hoje. Uhum. Não tinha, não falava, né, Instagram, essas coisas de alimentação saudável, não era, nossa, não era nada. Então, a minha família não queria que eu fizesse nutrição, queria que eu Uhum. fizesse direito, queria que eu fizesse alguma coisa. Eu lembro da minha mãe falando assim, alguma coisa que desse dinheiro, Aham. sabe? Quem nunca ouviu isso dos pais? Imagina eu falando publicidade. Coisa. E eu lembro da minha mãe me perguntando assim, mas nutrição, tu vai trabalhar em escola, no Uhum. hospital, o que que tu vai fazer na nutrição? Então, né, eu comecei muito sozinha, muito sem apoio, fui construindo, fui passando a segurança, não é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero ficar, e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, mas fiz. E antes de entrar em nutrição, eu fiz um ano de engenharia ambiental e sanitária, porque eu achei que era coisa Mentira! que eu queria. Eu não sabia disso. Fiz um ano. Eu- Ambiental e sanitária. Ambiental e sanitária. Uhum. Entendi. É toda a ver comigo, né? Uma engenheira, nunca soube nada de matemática da vida, Nossa. sempre péssima Tu fez um ano? e fiz o ano. Na verdade, fiz 2 semestres, mas na metade do segundo semestre eu vi que não tinha Não. condição. Eu ainda peguei uma prova de física, de química, sei lá. Eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre tirei notas boas. E Uhum. daí eu fiz essa prova de, sei lá, eu nem lembro a matéria, mas era uma coisa absurda, assim, de outro mundo. Eu lembro que eu olhei a prova, eu entreguei a prova em branco pro professor. Aí naquele dia eu falei, cara, o que que eu tô fazendo Não é pra aqui? mim. Não tem condição. E daí foi E aí, assim. tu pensava na nutrição já nessa época? Tipo, ai, não sei o que eu quero. Talvez nutrição. Eu sempre tive um pezinho na área da saúde, Aham. desde a época de Dr. House, Grey's Ai, amo. Anatomy. Então eu sempre gostei muito da área da saúde. Mas não, a nutrição ela não surgiu para mim como uma opção de faculdade Uhum. desde o começo, né? Eu pensei em biomedicina, pensei em qualquer, até enfermagem. Uma época eu fiz um cursinho de enfermagem que tinha, também não aguentei. Mas tudo coisa difícil na vida, né? E então eu sempre tive esse pezinho um pouco na área da saúde para Aham. trabalhar com pessoas. Engenharia ambiental foi muito tipo assim, ai,
eu não quis fazer direito, porque minha família toda são de advogados, né? Então eu não quis fazer direito. Então, engenharia ambiental, acho que foi meio tipo assim, eu tenho que fazer alguma coisa melhor que direito. Uhum. Pra mim, tipo assim, pra eu Daí poder. tem que ser engenharia, né? É, Tudo era engenharia, né? Meu pai falava, escolhe uma engenharia pra fazer. é. Aham. Então tinha que ser algo, né, melhor que direito. Então eu fiz engenharia ambiental por isso. Uhum. Mas nutrição nunca tinha passado pela minha cabeça. Foi me passar nutrição pela minha cabeça quando eu comecei a. Eu desde novinha, eu nunca fui magra, sabe? Tipo Uhum. assim, sabe aquelas pessoas que são magras e são Uhum. magras? Eu Sim. nunca fui. Então eu sempre busquei muito cuidar do meu corpo para que eu conseguisse estar num corpo mais confortável. Uhum. E quando eu entrei Quando eu tava no ensino médio, eu tive um emagrecimento ali, aqueles tirão de adolescente, né? Então eu emagreci, fiquei legal. Fui uma primeira vez uma nutricionista, mas assim, nem passava pela minha cabeça. Só que quando eu entrei em engenharia ambiental e sanitária, né? Que nutrição nem passava pela minha cabeça, eu conheci a vida. Então eu conheci os botecos da Univale, né? A vida. Conheci os churrascos, tipo assim, como assim churrasco, né? A gente vai para churrasco para beber, não é para comer carne? Uhum. Então, engenharia ambiental era engenharia, né? Muitos homens, então tinha muito churrasco, tinha muito bar, tinha muito isso. Eu comecei, fiz 18 anos, então comecei a sair, daí começa a sair, daí tu vai passando no McDonald's depois. Uhum. Então, durante a engenharia, eu comecei a ganhar peso, Uhum. e daí eu comecei a me preocupar mais com a questão do meu peso, porque eu comecei a ficar desconfortável. Então, cheguei bem na faculdade, Uhum. e durante a faculdade de engenharia Deslanche. ali, desandou. Uhum. E daí, nessa época, foi onde que eu pensei, não, então acho que eu vou, né, pra nutrição. E a minha faculdade de nutrição, ela inteira, daí eu já tava nessa pira com o corpo. Uhum. Porque daí eu achei que, nossa, eu ia na nutrição, então eu só ia comer bem, Ah. né? E a cobrança também, né? Sou nutricionista, como que eu não vou me É. alimentar bem, ter um corpo. E na época eu conheci meu ex-namorado, a gente se conheceu numa academia, então ele era bem ligado com essa questão de alimentação, então ficou tipo, tudo isso muito na minha cabeça, assim. Né? Ele se cuida muito, ele não gosta de comer doce, ele não gosta de comer açúcar. As meninas da minha faculdade são muito mais magras que eu. Uhum. Aí eu já tava cuidando, então a minha faculdade de nutrição, ela foi muito torturante em questão de relacionamento Pesado. comigo, com a comida. Uhum. Porque eu vivia, tipo assim, comendo clara de ovo e brócolis na faculdade, saía da faculdade, passava no Angelone e comprava massinha de farofa e aqueles ninhos de não sei o quê, Uhum. e chocolate, e tudo escondido, né? Porque meu ex-namorado, na época, meu namorado não podia saber, porque eu não podia falar, né? As pessoas não podiam saber como é que uma nutricionista estava se acabando de comer. Então, eu passei por N nutricionista durante a faculdade, passei por vários ganho de peso, perde peso, ganha peso, perde peso. Meu transtorno alimentar foi total na faculdade, Uhum. a ponto de mastigar a comida e jogar fora. Porque eu queria Nossa, sentir o sabor da comida, eu não queria mas eu não engordar. queria engordar. O que é, né, maluquice total, Nossa, e assim. te ouvir falando isso hoje é algo que nem dá pra imaginar, porque te acompanha. É claro, né? Eu tenho um contato perto de ti, mas só de acompanhar no Instagram já dá pra ver que o teu, tua forma de pensar, a tua nutrição é muito mais leve, né? Você teve que Exato. aprender essa leveza. E foi por isso que eu acho que eu decidi estar fazendo o que eu tô fazendo hoje, né? Uhum. Porque quando eu entrei na nutrição, daí eu entrei com a pegada que eu ia ser nutri esportiva. Então, que eu ia trabalhar com esporte, né? Conheci meu ex-namorado na academia, então eu queria estar lá, né? Tipo, músculo e tal, e eu queria ser nutricionista esportiva. Uhum. Fui em N nutricionistas esportivos da região. E sempre batia nisso. Tipo, não conseguia, não, sabe? Eu tinha Não mais ia. compulsão, eu errava mais, é que não fazia sentido para mim. Então, durante essas minhas caídas, essas minhas idas e vindas, né? Esses ganhos de peso, perde peso, foi que eu vi, tipo assim, a nutrição tem que ser mais que isso. Não pode ser Uhum. só isso. Sabe, não pode ser tipo assim, eu não posso ir lá numa consulta com o nutricionista, ele pergunta o que eu gosto, o que eu não gosto, ele me dá um cardápio e eu vou seguir. Uhum. Não, aí eu comecei a bater, tipo, cara, não pode ser só isso, não pode ser só isso. E daí foi onde eu fui estudar. E aí, antes mesmo de me formar, eu comecei a fazer os cursos de nutrição comportamental. Era muito no início ainda, né? Antes de sair da faculdade, antes da minha formatura, eu comecei a tentar entrar nessa linha de entender. E daí foi tentativa e erro. Como que eu, né, com transtorno alimentar, com toda essa dificuldade de emagrecer, por que que eu não conseguia, mesmo comendo bem, porque eu não tinha dificuldade de comer saudável, né? Não era Uhum. assim.
E daí comecei a bater a cabeça em que eu tinha que conseguir de outra forma. E daí foi onde que eu fui olhando para essa nutrição mais humanizada, mais leve. Então que eu vi que, poxa, eu não precisava comer a pizza inteira, eu também ia ficar feliz comendo uma pizza. Mas aí eu fui entendendo, poxa, se eu tô com muita fome, não tem como eu comer só uma fatia de pizza, então eu vou ter que fazer alguma coisa para matar minha fome. Então o que que mata minha fome? Então eu fui durante todas essas tentativas, né, vendo qual que era a nutrição que fazia sentido para mim Uhum. e me formei e falei, não, é É. nessa nutrição que eu acredito, é isso que eu vou passar. E eu lembro que na época, conversando com outras amigas nutris, né, com outras nutricionistas, a gente sempre ouvia isso, não, mas tem que ter distância do paciente, não, tem que colocar limite, não, tem que passar autoridade. Sim. E, sabe, eu falei, então não vai dar pra mim. Uhum. E daí no começo eu fiquei com medo, cara, e agora, né? Tipo, eu não quero ser essa nutricionista. Não, não é isso que eu quero passar. Não funciona pra mim. Como é que eu vou dizer, Maria, ó, faz isso se eu não conseguir fazer a minha Uhum. vida toda? 10 anos tentando não conseguir. Como é que eu vou querer convencer em 1 hora de consulta um paciente que ele tem que fazer assim? Sim. Então eu fui um pouco insistente nesse começo. O meu primeiro trabalho como nutricionista foi um grupo de emagrecimento, que não era de emagrecimento, mas ele se chamava Método Saudavelmente. Uhum. Então eu não tinha por onde começar, né? Não tinha por onde atender. Então divulguei no Instagram, na época só para as pessoas, Instagram pessoal ainda. Ó, galera, tô começando, então quero falar um pouco sobre essa mudança de mente num grupo, quero dar algumas atividades para vocês. Criei um grupo no WhatsApp e fui falando sobre isso, sobre o Legal. que funcionava para mim. Uhum. E daí as pessoas acham que foram se identificando, foram vendo que realmente fazia sentido. Os meus primeiros atendimentos foi em casa, que eu não tinha onde atender. Então eu tocava, tipo assim, né? Tu quer marcar Aham, uma ia na consulta comigo? Eu atendimento vinha, domiciliar. trazia meu notebook, as coisinhas que eu precisava fazer um atendimento domiciliar, porque eu não Uhum. tinha onde atender. E nesse meio tempo, como eu precisava de dinheiro, eu estava sendo nutricionista numa empresa de alimentação industrial, né, Uhum. desses refeitórios. Então, a minha vida começou aí. Eu trabalhava de carteira assinada como nutricionista em Uhum. uma UAN, que a gente fala, né, que é uma unidade de alimentação e nutrição. Comecei trabalhando 2 horas por dia, depois eles aumentaram para 6 horas por dia. E nesses intervalos eu falava sobre mudança de mente com as pessoas que eu conhecia, atendi em casa quando dava, até que minha mãe cedeu para mim um espacinho atrás do escritório de advocacia dela, que era uma salinha. Uhum. Então, eu era 10 metros, assim, Só pra pessoa entrar, medir ela. era minha mesa aqui, um tapetinho com a balança aqui e só. Então, ela tinha que entrar dentro do escritório da minha mãe, passar Uhum. por todo o escritório para ir lá consultar comigo. Uhum. E eu fiquei 3 anos assim, trabalhando na UAM, né? Das 10 às 4. E daí eu ia atendendo das 8 às 10 e das 5 às 8 da noite, Uhum. o que aparecia. E fiquei assim até que eu vi que não. Foram viradas de chave, né? Foram decisões da vida. Então eu vi que estava muito sobrecarregado, que eu não queria ficar me desgastando, indo e vindo nisso, Uhum. que eu não queria, que eu queria me dedicar para o consultório, que era isso que eu gostava de fazer, que essa nutrição que eu acreditava realmente funcionava, que as Uhum. pessoas estavam vindo, né, estavam indicando e estavam vindo. E daí eu pedi desligamento da empresa, fiquei 1 ano só Isso na era salinha. quando, mais ou menos, tu lembra? De ano? Eu me mudei para o consultório que eu tô hoje, que eu montei em 2022. Então a gente está falando aí de 2019, 20 e 21. Uhum. Nesses 3 anos que eu fiquei nesse meio tempo, Uhum. né? Então, eu fiquei 2021 inteiro só com o consultório, que não era um consultório, era uma Na salinha salinha? atrás da advocacia da mãe. Uhum. E eu lembro que as pessoas falavam assim, mas é numa advocacia? E aquilo me corroía por dentro, assim, Sei. sabe? Tipo, de vergonha. Mas eu pensava, não, Um dia eu vou agora, sair daqui. Por enquanto agora, é. agora é. Mas, tipo assim, isso vai mudar. Uhum. Então, né? Daí eu fiquei 1 ano ali. E daí, 2022, eu tomei a decisão de que eu ia empreender, que Uhum. daí eu ia montar o meu espaço, né, o meu consultório, ia fazer a mudança. Foi onde que daí, dia 2 de julho, eu fui para onde que eu tô hoje, que é o espaço que eu montei, que ele é um espaço que eu pensei, né, que tem essa vibe de ser mais humanizado, de ser mais uma conversa, de ser mais uma troca, Uhum. que envolve essa nutrição que eu acredito. E aí eu fiquei de julho até final do ano, assim, de 2022, tipo, né? Vamos fazer isso dar certo, vamos fazer. E daí eu vi que tava dando. Aí foi onde a ideia que eu decidi, então agora é hora de
investir no Instagram. Então, Nessa época da salinha, tu não fazia nada no Instagram. Quando tinha o grupo ali do Whats, foi tipo, pegar o número das pessoas ou divulgava isso? eu usava o Instagram, mas o meu Não dá pra Instagram dizer que era de empresa. não, porque era uma conta pessoal, não tinha nenhum Nutri, né? Era Amanda Patrício, assim, alguma coisa assim, nem lembro. E eu postava coisas da minha vida, postava foto de prato bonito, postava alguma coisa que eu fiz, mas nada, tipo assim, com conteúdo, né? Sim. Era a rotina. E daí Mas tinhas esse hábito, então era algo que tu gostava, assim. eu sempre gostei muito de estética. Aham. Então, eu sempre gostei de fotos bonitas, de feed bonito, né? Então, sempre. Eu sou leão, né? Então, eu sempre gostei de tirar foto. Então, só que daí era tipo assim: era um prato de comida e um cropped, tipo, e uma balada, entendeu? Um drink. Um drink, uma foto na praia pra, tipo assim, chamar a biquíni. atenção dos gatinhos, né? Aham. Então, ficava muito nisso, assim, não era um Sim. Instagram profissional, né? E o conteúdo. O teu Instagram, tu transformou esse no profissional. E daí eu Quando transformei foi isso. pra sala, pra Quando consultório novo. foi um pouquinho antes ainda. Um pouco, quando eu vi que. Eu acho que quando eu me desliguei da empresa que eu trabalhava, que daí eu ia ficar só no consultório, daí eu coloquei o Tem que Nutri fazer na alguma frente. coisa, né? Tenho que, já que é isso que eu quero, eu tenho que, né, me dedicar um pouquinho mais pra isso. Daí eu mudei, botei o Nutri na frente e virou Nutri Amanda Patrício. E daí eu sempre, né, o Instagram que eu usei até hoje. Eu tentei ter dois, mas eu bati muito assim, por exemplo, as pessoas que me seguiam no Nutri, daí queriam me seguir no pessoal também. Sim. Então, tipo, como que eu ia dizer que não? Sabe? Eu não conseguia. É, porque era muito, tipo. Não é como é hoje, que tu tem paciente de todos os lugares do mundo, que tu atende no online também, que tu tens infoproduto. Era muitas pessoas que tu conhecia. Claro. Então, como que ia atender uma pessoa e não ter ela no Instagram, né? Aham. Tipo, não vou te aceitar. Não é, fica de Sim. fora. Então, daí eu não consegui. Daí uma hora eu queria postar uma coisa em um, que eu também queria postar uma coisa em outro. Daí, tipo assim, eu falei, Foi. dane-se. Aham. Né? Vou ficar só com o mesmo. E daí fiquei só com o Nutri. E daí foram transições, né? Aí quando eu vi que eu tinha feito a minha parte, teoricamente aqui, né? Eu, poxa, consegui, montei meu consultório, tô aqui, então eu tenho que crescer mais. E daí a gente cresce mais divulgando mais o nosso trabalho. E daí foi onde que eu comecei a estudar mais sobre Instagram. Porque eu demorei muito para postar o primeiro Reels, eu demorei muito para criar constância, sim, de estar ali sempre. Eu demorei muito para entender que tudo era conteúdo, né? Então, tipo assim, hoje eu tenho muito isso, eu não posto. Não é que isso é planejado, mas eu não posto uma coisa aleatória. Sim. Sabe? Porque é que, na verdade, agora, depois de tudo, né? Tu tem clareza da pessoa que tu queres falar e o que faz sentido tanto pra ti, pra tua nutrição, quanto pra essa pessoa. Então, não vai ter coisa no teu dia que não faz sentido e tu já teve esse entendimento, mas foi fazendo, Foi testando, né? fazendo. E foi, inclusive, uma coisa que daí eu acho que eu transitei demais, porque daí nessas mudanças de transformar meu Instagram mais profissional, quando eu te conheci, uma das coisas que tu mais me falava era o quê? Quando a gente iniciou a mentoria. Traz um pouquinho da tua vida pessoal. Mas, Amanda, Era o que eu mais falava, Amanda, o que tu faz na tua vida, na tua rotina? Mas é que eu só trabalho mesmo. Não, Nada. Amanda, tu vai pra academia. Tá, mas academia eu posso. Tá, mas tu não sai pra jantar com uma amiga? Posta que tá jantando com uma amiga. Era, quando tu virou o teu perfil pro informativo, era só informação, só né? informação. E nem a pegada que hoje tu tem muito, que acho que é uma coisa que atrai muito no teu perfil, que é a motivação também. Os conteúdos mais motivacionais, que tem tudo a ver com a nutrição que tu prega. Mas não trazia só informação, tipo, sobre calorias, sobre aquilo, só receita, muita receita, né? As receitas foi o que alavancou teu perfil, né? Foi. Mas era isso, então, tipo assim, daí eu transitei demais, né? Então, hoje eu tento ter mais Equilíbrio, um caminho do meio, né? Eu digo que a gente tem que ir no caminho do meio com a alimentação, e eu tento sempre pensar que o Instagram é um caminho do meio. É muito bom que eu virei paciente da Amanda depois que ela virou minha aluna. E aí, tudo que ela fala pra mim, eu falo, pois é, mas não é assim que tu fala pros teus pacientes, tem que fazer isso no Instagram também. E vice-versa, né? Às vezes ela, minha mentora me falou tal coisa quando eu ia reclamar alguma coisa de alimentação, de ter comido demais, de ter saído da rota, né? Então a gente ficava se cobrando, porque eu acho que esse é um grande ponto de a gente ter se conectado tanto
que a gente tem a mesma pegada humanizada das coisas, né? Do negócio não ser só uma mentoria ou só uma consulta de nutrição, mas sim o propósito por trás disso. Porque, querendo ou não, não adianta nada, que nem falou, só um cardápio. Não teria resolvido a minha relação com a minha alimentação como resolveu depois que eu fui lá contigo. Como não adiantaria eu te falar assim, faz esse planejamento. E tu ter que seguir um negócio à risca, mas que não comunica com a pessoa que tu quer, né? E eu acho que isso de acreditar que a gente pode ser quem a gente gosta de ser, Também. sabe? Porque, olha, eu perco a conta de quantas pessoas ainda me falam que o que eu faço eu não deveria fazer. Em questão de proximidade, em questão de acesso, né? Em Eu questão também. do que eu entrego, sabe? Tu Do tipo entrega assim, demais, né? Não precisa disso tudo. nossa, mas pra quê? Cobra pra isso? Aham. Não, eu não pego meu telefone. Entende? Muitas pessoas me falam isso. E antes isso me cutucava, tipo, putz, eu tô fazendo errado, né? Tipo, E isso também, dessa questão de poder ser quem você gosta de ser, no Instagram também, né? também. De poder ser a Amanda, tipo, compartilhar as coisas que tu gosta. Porque tu gosta, não porque alguém falou que tem que fazer, ou porque alguém falou que isso daqui não é legal, eu não vou fazer. E, inclusive nos conteúdos, né? É? Então, tipo assim, quando eu penso em conteúdo, eu não penso em conteúdo raiz, eu vou postar porque as pessoas, sabe, vão gostar de ver. Claro, é um conteúdo que interessa a elas. Mas se não tiver a minha cara, se não for o que eu gosto de falar, o que eu gosto de fazer, não tem por que tá lá. Né? Então é assim Amanda nutricionista, é assim Amanda produtora de conteúdo, é assim Amanda vida pessoal. Então a gente somos pessoas diferentes, mas a nossa essência é sempre a mesma. A Sim. gente nunca vai perder o que a gente gosta de ser. Eu acho que é por isso que a minha nutrição deu certo. Acho que é por isso que a minha produção de conteúdo eu considero que deu certo, porque eu acho Dá que mesmo. quando uma coisa vira rotina é porque deu certo, né? Mas é importante falar que não foi fácil também virar a rotina. Tu gostava, tinha esse lado estético que tu sempre teve, mas precisou bater na tecla muitas vezes até se tornar mais natural, né? Mas aí sabe o que que eu acho, Maria? Que a questão de virar rotina nunca vira fácil. Até hoje não é fácil. Sim. Só que não é mais. Não é que não é uma obrigação, Não é mas um é que. fardo. Fácil não é. Sabe? Poxa, às vezes eu tô cansada, às vezes eu não quero, às vezes eu não quero postar, às vezes eu não quero escrever, às vezes eu não quero planejar. Do mesmo jeito que às vezes eu não tô afim de tomar banho porque tá frio, que às vezes eu não tô afim de treinar, que às vezes eu não tô afim de comer salada, que às vezes eu não quero comprar fruta. Então, eu acho que estar na nossa rotina não tira o fato de ser mesmo desafiador, de às vezes ser mais complicado, de, né, envolver dedicação. Só que quando tu entende o porquê tu faz aquilo, tu faz se é difícil, tu faz se tá cansada, Sabe o que tem que fazer. tu faz se tu tá motivada, tu faz se tu tá desmotivada, tu faz se tu tá triste, tu faz se tu tá feliz, tu aprende a ir pelo caminho do meio. Então eu aprendo que o meu 100% não vai ser 100% sempre. Né? Eu não vou ser 100% no Instagram sempre, eu não vou ser 100% na alimentação sempre. E eu acho que o que mais me ajudou no Instagram a criar a constância, até hoje, né? Porque é sempre uma busca, a gente tá sempre buscando. Foi. Eu não sou perfeccionista. Então, eu nunca deixei de postar porque tava feio. E isso é o que trava a grande maioria das pessoas. Eu nunca deixei de gravar um vídeo porque eu não tava bonita. Porque meu cabelo não tá bom. Sabe? Não é que eu Ai, não. aqui tu é leonina, né? Não, tem vários vídeos. Eu me acho horrorosa. Eu penso, nossa senhora. Ah, mas o sou que importa é o feia. conteúdo, vai. É. É porque tu entende também que é uma parte do teu trabalho, né? E que se for esperar todo dia que tu estiver se sentindo linda, maravilhosa, isso vai ser o quê? Um dia no mês? Talvez, pra nós que somos Olhe lá, mulheres. né? Talvez. Né? Então, isso é real. Quando tira o perfeccionismo e assim também a questão do feed, você falou da estética. Tem muita gente que fica presa em ser um feed muito conversadinho, tipo aqueles feed mosaico, e não posta porque não vai combinar o post de hoje com o post de amanhã. Aí entra os padrões, né? Que no meu caso é o roxo, no teu caso é o verde, então o padrão da fonte, o padrão da cor, o padrão da edição da capa do teu Reels, mas a harmonia se encontra nesses padrões repetidos, né? É, e isso eu cheguei a. Quando eu transformei para Eu profissional, imagino. Eu eu peguei imagino. nisso.
sabe? Ah, um tem que ser foto, um tem que ser escrita, um Aham. tem que ser isso, um Eu tem não que ser posso postar um aquilo. Reels do lado de um Eu Reels. não, não posso. E daí um dia tu falou assim pra mim, em mentoria, posta todo dia. Aí eu falei, não dá, não vai bater minhas capas. Não posso, lembra disso? Na época que eu te falei, não, vai bater minhas capas. Aí tu falou, então tá. Perde de postar conteúdo e pra manter tuas capas. Eu falei, Hum. perde de postar conteúdo pra manter tuas capas. Eu falei, dane essas capas. Pô, hoje tem Reels atrás de Reels, tem foto, tem não sei o que e tá lá. Às vezes tem até dois. Agora, ultimamente mesmo, tá postando 2 por dia. 2 por dia. Mas isso é legal, né? De falar dessa evolução, assim. Postava quase nunca. Daí começou a postar aos pouquinhos. Aí tomou a decisão, não, agora eu vou postar todos os dias. O postar 2 vezes no dia hoje pra ti, ele existe porque entrou na tua rotina, não se tornou mais fácil, mas se tornou uma tarefa do teu trabalho. E tu entendeu que tudo vira conteúdo. Então, qualquer videozinho que você gravou de um cafezinho pra postar nos stories de manhã pode virar um Reels com uma frase. Exato. Não precisa entregar um artigo científico no Reels. Não, e outra coisa também de postar mais conteúdo é porque quando veio o Reels, eu sempre usei Instagram, mas eu usava foto e stories. Reels pra mim não era uma possibilidade. Eu achava, tipo assim, brega. Sabe? Tipo assim. É porque era só dancinha, né? Quando foi lançado, né? Foi pra competir com o TikTok, era só dancinha. E daí eu falava, não é pra mim, não vou fazer Mas tu isso. tem uns assim. Eu também. Eu também. Vamos lá, vamos ver. A gente descobriu isso porque fomos fazer uma Muito retrospectiva, depois. né? Buscar uns reels de antes e, meu Deus, eu tenho um até que eu faço assim com uma. Eu não cheguei nesse nível, no máximo eu fiz plim. Ai, gente, sério, onde é que eu tava com a cabeça? Mas tá vendo? Eu só consegui melhorar porque fiz. Exatamente. Postei mesmo, né? Postei sem correr. E eu nem lembro qual foi minha virada de chave pra postar Reels, assim. Nem lembro por que que eu senti a necessidade. Como que foi pra ti o aprender sobre Instagram? Fez curso até me encontrar? Como que era isso? Maria, o que que eu fiz? Eu nunca gostei de me comparar com outras nutricionistas, né? Então, eu nunca gostei de consumir conteúdo de outras Isso é muito nutricionistas. bom, porque daí tira a tua cabeça da bolha, né? Porque eu tinha medo de me copiar, de eu copiar a pessoa, né? Eu tinha medo de fazer algo porque ela estava fazendo e não porque eu queria fazer. Então eu nunca me referenciei muito com nutricionistas. E daí eu comecei a me referenciar com perfis que eu gostava no Instagram. E daí esses perfis que eu gostava, alguns ensinavam algumas coisas, né? Então eu lembro que eu fui comprando alguns cursos, assim, um curso de estética, um curso de não sei o quê, até que eu cheguei num curso de posicionamento para profissional no digital. E daí foi a primeira vez na vida que eu ouvi falar sobre, caras, posicionamento no digital, de tipo assim, sabe, nome, perfil, Biografia. biografia. Aí eu falei, coisa de capa. Aí eu falei, nossa, será? E daí foi onde que eu comecei a ir me interessando. E daí eu fazia, estudava alguma coisa e tentava aplicar, né? Fazia, estudava alguma coisa e começava a aplicar. Só que daí o que que aconteceu? Um tilt na minha cabeça. Porque daí eu via muita coisa de muita gente. Cada um falava Cada uma uma coisa. falava uma coisa. Aí eu falava, um falava isso, um falava aquilo, um falava posta não sei o que, um falava posta não sei o que, um tinha que ter um O que eu padrão, faço, né? um tinha que ter carrossel, e daí não tinha que ter carrossel. Eu falava, cara, não sei mais o que fazer com tudo isso. Então eu cheguei num ponto ali no final de 2020, não, virado final de 2022, início de 2023, que eu, tipo, eu não sabia o que fazer com o que eu entendia. Porque eu entendia, mas não entendia. Sim. Sabe? Eu Como entendia organizar isso, né? Aí foi onde que eu te procurei, né? Então, Maria surgindo assim. Então, eu fiquei ali o início de 2023 todo nessas buscas, indo, entendendo, vendo, pesquisando. Comprei a pack de Canva para carrossel, comprei um monte de coisa, né? Fui vendo, tentei fazer minha identidade visual sozinha. Quem nunca? Quem nunca? Eu também tentei. Então,
Comecei com uma identidade visual. Sempre teve o roxo, mas tinha um verde água lá. Um verde água, né? Já tava me puxando ali, né? É, tá vendo? Interessante. Já tinha o verde Já desde. não anoto. Nossa, não tinha me tocado Ah, disso. viu? Ó, as coisas elas. E daí foi assim, eu comecei a estudar das pessoas que eu achava no Instagram, né? Uhum. Porque daí eu comecei a postar Reels, daí tu vai consumindo Reels, daí vai chegando mais conteúdo, né? Algoritmo e tal. E daí eu ia vendo, ia o que dava, eu comprei bastante curso, eu fiz bastante aulas sobre Instagram, né? Sobre como se posicionar no Instagram, Uhum. o que eu mais me lembro é isso. E só que daí não sabia mais o que fazer. Então foi onde que em uma consulta, eu acho, eu devo ter comentado com o João alguma coisa assim de que eu queria crescer mais no Instagram, e ele falou: "Minha irmã trabalha com isso". Eu falei: "Como assim trabalha com isso?" Ninguém entende o passo direito. Eu acho que foi, como assim trabalha com Uhum. isso? E daí eu comecei a te seguir. E daí eu fui vendo, aí, né, fui postando a mentoria. E na época, isso, eu não sei se eu já te contei isso, mas eu fiquei entre fazer mentoria, né? Eu vou fazer mentoria com a Maria ou vou fazer mentoria com essa nutricionista? Porque daí eu achei uma nutricionista Que falava de que falava de Instagram. Instagram e que eu gostava do Isso eu não Instagram sabia. dela. Aham. Uhum. E daí eu falei, vou fazer com a Maria ou vou fazer com essa nutricionista? Eu falei, cara, eu a vida toda fugi de Fugiu. padrões, né? De pra não fazer igual outra pessoa faz. Por, por que eu vou fazer isso agora? Aí eu me apliquei para ser mentor, eu acho que de julho, né? Nem lembro, acho que foi Eu acho junho ou que foi julho junho ou julho do ano do ano passado. passado. E daí eu me apliquei, e daí quando eu lembro que eu olhei meus stories, eu já tinha visto meus É. stories. Eu falei, cara, ela viu meus stories, então ela tá me pesquisando, tem que postar alguma coisa. Tava te E analisando. agora, ai, eu lembro que eu voltei os stories e falei, meu, o que que eu postei? Será que foi bom agora? Eu não lembro o que que era, né? Eu também não. Hum, Mas tu nem sabe, tu já tava escolhida muito antes de eu ver teus stories. Porque quando o João falou que me indicou pra ti, ele me mandou teu perfil. E eu olhei o teu perfil e falei, cara, mas eu não tenho nem o que ajudar ela, é muito bom o perfil dela. Daí ele falou, ela posta umas coisas bem legais, né? Eu acho que é mais assim, de conseguir se organizar, de postar com mais frequência, essas coisas aí que tu fala pra mim. Deu, acho que daria pra fazer algo legal, porque a parte de planejamento eu vou conseguir ajudar muito ela se isso é uma dificuldade. Se ela aplicar, ela já tá aceita, eu falei pra ele. Aí tu fez a aplicação, tu já era a primeira aceita daquele mês, já tô ah, já contando. E aí eu te juro, assim, ele tinha te falado, né? Que eu pensei, cara, mas no que eu vou ajudar ela? Porque tu já sabia fazer as coisas. Eu não tinha que te ensinar, tipo, como fazer um carrossel. Tu já tinha um carrossel. Claro, a gente vai aperfeiçoando, melhorando. melhorando e Uhum. tal. Mas assim, tu já postava carrossel, tu postava foto, tu postava story sempre. Tinha a cor ali que tava muito presente. Tinha uma biografia legal, tinha uma foto legal, né? Ia ser pequenos ajustes, mas aí foi onde entrou a parte do planejamento, que eu acho que foi a virada de chave para você conseguir manter isso hoje, né? E a Planejamento. análise também. Planejamento, análise, eu não tinha nicho, lembra? Não Então, sabia com quem queria não falar. sabia com quem eu queria Eu falar. lembro que a mentoria que mais fez assim na tua cabeça foi a da persona, que a gente Uhum. definiu tua persona. Tu ficava, mas eu não sei. Mas eu. E se eu falar com essa, eu não posso falar com essa? Não, Aham. tá. Agora eu entendi. É com quem eu quero falar. Aí foi. Eu lembro que uma vez eu te mandei um conteúdo, eu acho que era um conteúdo de gestante, e daí tu olhou pra mim e falou assim, Aí tu quer falar com o gestante? assim, mas por que gestante? E daí é aí que eu comecei a entender que, tipo assim, que o assunto ele tinha que ser o mesmo para as pessoas, né? Porque era isso que ia me ter, que ia ter constância. E trazer mais pessoas que tu queria, não pessoas aleatórias, né? E, O que tá em busca aham, falar com de. idoso, vou falar com É, gestante. Não, vou falar com mulheres que querem emagrecer de uma forma leve e saudável, tá? Mulheres que querem emagrecer de uma forma leve e mais saudável. saudável. E E, aí tudo começa a fazer mais e sentido tudo do começa a fazer o mais que sentido. postar. E é o teu estilo de vida também. Aí conecta Exatamente. mais ainda. Exatamente. Então, isso foi uma virada de chave gigantesca para minha produção de conteúdo, porque daí me limitou, não é que me limitou muito mais as ideias, mas me direcionou muito mais, né? Porque, tipo, nutrição e emagrecimento é muito É amplo. amplo demais, Eu né? posso falar de emagrecimento com qualquer pessoa, né? Então, não, mulheres que querem emagrecer de uma forma leve e gentil, tá? Então, são essas mulheres. Então, isso foi fundamental.
o planejamento foi fundamental, porque eu faço até hoje, né? Então eu não consigo mais. E tu consegue no planejamento visualizar também os tipos de conteúdo pra não ficar tudo igual, né? Uhum, e não só os tipos de conteúdo, mas tipo assim, eu não consigo mais. É como se eu não tiver planejamento, eu não tenho agenda, sabe? Ai, meu Deus. Dá até Então, uma vontade de chorar de emoção, assim, ó. se eu não tenho planejamento, eu não tenho agenda. Então, eu preciso fazer meu planejamento como eu preciso organizar minha agenda. Então, isso foi uma virada de chave gigantesca. E outra coisa, eu acho que foi muito importante durante a mentoria entender é que tudo o que eu tenho para oferecer é uma boa coisa, mesmo que seja para uma pessoa, sabe? Então, eu não precisa ter 1 milhão de visualização, eu não preciso atingir não sei quantas pessoas, eu não preciso produzir conteúdo para ter uma agenda cheia. Eu preciso produzir conteúdo para eu oferecer para as pessoas algo bom que eu tenho para oferecer sobre aqueles assuntos. Então, eu nunca esperei que a minha agenda lotasse porque eu estou produzindo conteúdo. Eu não espero ainda, né? Eu não espero que eu poste um conteúdo e ele entregue para 500 mil pessoas. Eu espero que eu poste um conteúdo que ele faça sentido para quem eu sou, o que eu quero entregar e para quem eu quero atingir. Então, isso para mim, tipo assim, quebrou muita coisa, sabe? Por isso que eu não ligo se eu tô feia. Por isso que eu não ligo se o vídeo não ficou bom. E quando tu faz isso, o teu propósito tá cumprido com aquele conteúdo. Então, se, que nem esses dias, né, que flopou e deu cento e poucas visualizações no Reels teu. Aham, Tipo, aham, faz aham. sentido algum, né? E aí tu ainda falou, mas Deixa. deixa, deu 100 pessoas. Tipo, falou a pessoa que tem 1 milhão de visualizações nos Reels, né? Então, quando tu percebe que teu propósito tá cumprido com aquele conteúdo, que ele faz sentido pra ti e pra pessoa que tu quer atingir, tu deixa ele chegar nas pessoas e aí as coisas começam a acontecer. E aí vem os 20 mil visualizações, 100 mil visualizações, 500 mil visualizações. Lembra quando tu viralizou, que foi o bolinho lá? Cara, a gente ficava, meu Deus, mas esse vídeo não para de crescer, não para de crescer. E hoje se torna mais comum, eu acho que muito por isso, pela verdade que existe por trás daquilo, mas também porque as tuas edições de Reels são viciantes. É, eu acho que se eu fosse fazer qualquer outra coisa que não fosse nutrição, seria editar vídeos das pessoas. Cara, e assim, eu trabalho com isso, né? Mas os meus vídeos, inclusive, ficaram melhores depois que eu conheci a Amanda, só de ver a praticidade que ela tem com a ferramenta. Quando a gente tava juntas, assim, e eu ia ver ela editando, ela faz um negócio em meio segundo e fica muito bom. Eu fico tipo, Amanda, mas meu Deus. Mas Mas é isso aí é um processo, é prática, né? É prática, né? prática. Então, tem coisas hoje que para editar, para mim, são mais difíceis. É que Mas porque tu tá, tipo, técnicas novas. técnicas novas, porque assim, a técnica que eu gosto de fazer, mini cortes. Então, tipo assim, meu mini cortes eu tô dirigindo, não que não faça isso em casa, mas às vezes eu tô Não faço. dirigindo, porque eu tô atrasada, tenho que fazer meu cafezinho de bom dia e eu tô atrasada, babá. Então, eu vou lá no carro, assim, sinal, opa. Então, né, Se torna mais. se- Isso sim se torna mais fácil com a prática, né? e isso se torna mais fácil com a prática, porque daí tu vai fazendo sempre, sempre, sempre. E E só que o. tem coisas que são difíceis ainda, né? A gente não consegue saber de tudo. E Sim. eu acho que entender que tu não vai saber de tudo, que tu não vai ser boa em tudo, que tu não vai dar conta de tudo, te liberta também, sabe? Nossa, total. Porque, tipo, beleza, não preciso ser boa em E tudo, mas. uma coisa que me libertou muito, assim, tanto em stories falados, que eu tinha muita dificuldade quando eu comecei, quanto nos reels, foi entender que o que eu fizer amanhã vai estar melhor do que o de hoje, que tá melhor do que o de ontem. Então, às vezes, até parar e olhar. De vez em quando eu abro meus stories nos arquivados e vou lá pra trás. Quando eu tô desanimada, assim, sabe? Eu vou lá e olho. Eu fico, gente, olha o que eu postei, sabe? Então, cara, tá tudo bem se hoje o que eu consigo entregar é isso aqui. Amanhã vai ser melhor. Amanhã eu vou gravar, vou falar melhor, amanhã eu vou editar melhor, amanhã eu vou editar mais rápido, amanhã eu vou postar e não vou me preocupar tanto assim, porque já tenho que pensar no próximo, né? E acho que a gente tem que também se inspirar em pessoas que são parecidas contigo, né? Então, tipo assim, tu pra mim é uma super referência. E vice-versa. Então, eu às vezes, tipo assim, pô, não tô muito legal, não foi bom isso que eu fiz. Mas, pô, o que a Maria fez foi legal. Como que eu posso Então, adaptar? como que eu posso adaptar isso, né, pra minha realidade? Então, eu acho que na internet às vezes é difícil porque vira, tipo, meio que um pouco de guerra, sabe? Então, às vezes as pessoas elas não querem compartilhar o que elas sabem, não querem que elas cresçam, né? Então, tipo, ela tá
postando mais melhor que eu, então pronto. Então não vou mais nem Não falar vou com mais ela. então eu acho que, poxa, eu acho que eu só sei o que eu sei hoje porque eu me inspirei em pessoas que tiveram a oportunidade de compartilhar o que elas sabem, sabe? Ninguém cresce sozinho, né? Então até não tem nada, eu não me considero boa em nada, eu me considero esforçada, sempre. Eu nunca fui aluna de destaque em nada, nunca ganhei prêmio de nada, sempre eu sou esforçada. Tudo que eu me proponho, eu tento fazer O o melhor que eu melhor que eu puder puder, fazer. sabendo que o meu melhor não vai ser o melhor sempre. E é muito injusto a gente não compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, qualquer pessoa que me pergunta como tu faz isso, só falta não faço, né? Grava a Eu tela, gravo a tela do celular e manda o envio. áudio. Esses dias me perguntam, sabe tudo assim, me perguntam alguma coisa, eu, eu só tô aqui porque outras pessoas compartilharam o que elas souberam comigo. Então, por que que eu não posso compartilhar o que eu sei? E por que que eu não posso continuar me inspirando com outras pessoas que também estão compartilhando o que sabem com isso? Que lindo isso. Sabe? Então, pra mim é isso o sentido do Instagram, na verdade. É pra Sim. isso que eu tô ali. E as pessoas começaram no teu perfil de nutricionista te pedir como fazia as edições dos Reels, né? Exatamente assim, porque daí os meus Reels comecei com planejamento, comecei a postar pro meu público, né? O que eles buscavam. O que que aconteceu? Começou a entregar mais. Começando a entregar mais, começou a chamar a atenção das pessoas, começou a chegar pessoas diferentes, daí tipo assim, nossa, como que tu faz essa edição? Que edição legal, daí começaram a me elogiar. Só que Maria, eu sempre tipo assim, mas como assim que edição legal? Não, o que elas acham legal? Então eu não Não sei, mas só abri no CapCut e fiz uns 50 mil cortes. tipo assim, eu sempre falei isso, é só cortar, é só cortar. Sim, eu lembro que tu me falava, mas me perguntam como que eu faço os mini cortes, eu só corto. Eu só corto mesmo. E eu só corto mesmo, gente. Eu só corto. É cortar, excluir, cortar, Tá, excluir. foi. E quando começou a surgir muitas essas perguntas, tu veio pra mim, né, meu Deus, e agora? Porque como que uma nutricionista vai ensinar sobre Reels? Eu acho estranho eu criar alguma coisa. O que que tu acha? O que que tu acha? E essa pergunta veio ali finalzinho de dezembro, né? Finalzinho de dezembro. Porque, né? Então, tipo assim, beleza. Tô postando no Instagram, tô compartilhando minha rotina, tô mais firme aqui. E só que agora as pessoas não querem mais só saber como do que eu tô falando de emagrecimento. Elas querem saber como é que eu tô fazendo isso nos stories e nos reels. Só que como que eu falo isso pra eles, Maria? Aí a Maria falou pra mim, não, fala, ué, né? Estão te Se estão perguntando, te perguntando, responde, fala. né? Só que, assim, com toda a minha insegurança, com todas as coisas, eu falei, cara, eu não tenho coragem de falar isso sozinho, eu acho que tu vai ter que falar isso comigo. Hã? Hã? Tu tá ficando doida? Eu falei, não, peraí, vamos conversar. Tu não quer almoçar um dia desses? E aí a gente foi almoçar em janeiro, né? A gente foi almoçar, acho que era 4 de janeiro, né? Início de janeiro. E foi, cara, foi bizarro, porque ela falou, ai, tava pensando, talvez fazer um curso, mas sozinha eu não consigo. Uma aula, fazer Uma uma aula. aula no Zoom, ao Vamos fazer uma aula no vivo. Zoom ao vivo, 2 celular, tu diz ali o que tu sabe de que eu sei, papum, a gente ensina as Né? pessoas. Daí eu fiquei, eu já com a minha cabeça, né? Virginiana que sou, mas como que a gente vai fazer isso numa aula ao vivo? Webcam, duas câmeras, confusão, as pessoas não vão conseguir entender o que a gente tá fazendo, a gente não vai conseguir falar, encaixar das falas, tipo, vai uma falar por cima da outra, vai. Não, não, isso aí não dá. Não, desse jeito não. Não quero. Mas eu, em contrapartida, o que eu mais amo fazer é a mentoria, né? Só que muitas pessoas me pediam uma coisa um pouco mais acessível e que elas conseguissem assistir quando elas queriam, então eu criei um método, que é o meu método que eu ensino em mentoria, só que gravado. Então a pessoa pode entrar e assistir quando ela quiser durante 2 anos. E eu tava ali, na minha zona de conforto de, tenho a mentoria, tenho o curso. As pessoas me perguntam coisa de Reels, eu vou lá e gravo um tutorial, que tem toda sexta-feira. Então eu sozinha jamais ia fazer um curso de Reels. E como, querendo ou não, assim, no teu caso, tu consegue aplicar muitas técnicas. Hoje eu já, com a gente trabalhando juntas, eu consegui ampliar a minha visão de Reels também. Isso que eu trabalho com isso. Mas eu estava muito acostumada a fazer Reels informativo, falado, ou aqueles curtinhos com a informação na legenda. Eu não tinha muita criatividade de como explorar ângulos, explorar iluminação. E tu fazia muito bem isso nas tuas receitas. Porque na receita, meu, Mais é um fácil, né? produto que tem ali, não é Uhum. só você, né? Então você consegue brincar com barulho, com ângulo, com.
movimento. Então eu não me sentia assim segura também. Eu sabia toda a parte teórica do Reels. Eu aplicava muita coisa na parte prática, mas eu não me sentia segura de fazer aquilo sozinha. E aí a Amanda falou, tá, então, vamos tentar juntar aí a teoria com a prática. O que 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 tu tu acha? acha? Aí eu, tá, né, já topei ali, só que a Hum, gente pensou um pouco sobre como ia fazer isso e a gente marcou. Vamos, então, um dia na bike e depois a gente se encontra aqui naquela mesinha ali e a gente vê. Aí a Virginiana abriu um Trello e a gente começou a estruturar. Isso era. A bike era 6h15. 6 e A gente 15. sentou 7h15 na mesa. 9 horas da manhã a gente estava com um curso de 7 módulos e 50 aulas planejado. Com mensagem pra Fran, WhatsApp. que ia fazer a Pra identidade visual, marcando foto, foto assim, marcada, foto profissional marcada, falando com o pessoal do site o pessoal já. do site. Em 2 horas o negócio aconteceu e a primeira coisa que a gente decidiu foi o nome. Que a gente sempre. Tá, qual que é o objetivo, né, desse curso? Daí a Amanda falou, cara, pra mim é mostrar que não é tão difícil. Que é só cortar. Exclui. Não é tão. Não é só Não é só real, cortar. né? Mas enfim. É mostrar que pode ser mais simples, né? E também ter tudo em um lugar só, porque é uma grande dificuldade que tu trouxe quando a gente tava conversando sobre isso, de comprar vários cursos picados e nenhum entregar tudo, né? Uhum. Então a gente se olhou e falou: ah, alguma coisa com descomplicar, quem sabe? Aí ficamos, não sei o que, não sei o Des que, Reels, Reels lado, tentando juntar as palavras, até que a gente se olhou. Descomplica descomplica. Reels! E aí, no Descomplica Reels foi muito engraçado, porque daí eu pensei, eu sempre penso na sigla, né? Por exemplo, o método é método Bora Agir. E aí ficou o MBA. E aí eu olhei pra Amanda e ia ficar DR. DR, mas DR é uma coisa meio negativa, né? DR. Daí Amanda, mas se fosse uma DR boa? Que não deixou de ser, a gente ficou em DR ali, Muito. Três janeiro, meses de finalzinho de dezembro até dezembro até março. março. Até hoje. Até hoje, seguimos. É. E aí a gente juntou tudo isso. Acho que a nossa essência é o que mais tem de diferencial nesse curso, né? E a gente, eu acho que a questão do se complementar, eu acho que a gente vê até hoje, né, com as atualizações das aulas, porque, não dou conta aqui, eu consigo mais É, aqui, eu sou melhor nisso, tu faz isso, tá ruim aqui, vamos melhorar isso. A gente tem um olhar diferente para as coisas diferentes. Então, sim. é realmente a teoria com Cada, a prática, cada aulinha é uma pré-DR, né? cada Não, um mas é tu uma não pra... acha que assim? E se a gente mudar? Né? E se a gente fizesse assim? Não, mas não gostei assim, vamos gravar de novo. Então, é uma DR. É uma DR. Uma DR boa que a gente fala de produção de conteúdo, fala de humanizar a produção de conteúdo, fala de descomplicar a produção de conteúdo. Acho que justamente com esse propósito de ver outras pessoas crescerem também, É o né? maior, né? Que é o Fazer mais com que mais especial. mulheres consigam usar dessa ferramenta tão valiosa e gratuita para poder alavancar também e chegar em mais pessoas. Nosso objetivo nunca foi, viralize, tenha 1 milhão de visualizações. Não, alavanque o seu negócio através de reels dinâmicos que vão chegar na pessoa que você deseja e que vai mudar alguma coisa na vida dela. E isso é que é legal também, porque a gente fala muito, o nome do curso é Descomplica Reels e a ideia é edição de Reels, mas vai muito além, né? Vai muito além. Vai além porque eu acho que nós duas, né? Nossa história, ela se parece, ela é muito diferente e se parece em Para. muitos pontos. Então a gente decidiu acreditar no que a gente queria fazer da nossa vida. Então decidiu acreditar em quem a gente era, no que a gente vivia, no propósito que a gente tinha e jogar não, né? Mas compartilhar isso com o mundo para que isso chegasse a mais pessoas e chegou, né? E tá Tanto chegou em chegando. mim, chegou em ti, e chega em outras pessoas. E tu tens aluna de vários lugares do Brasil e do mundo. Eu tenho hoje meu a minha quantidade de pacientes online aumentou muito depois que eu Que era um grande comecei, que era objetivo um que tu grande tinha, né? objetivo. Tem dias que eu já teve dias que eu atendi só online, isso nunca aconteceu antes.
né? Então, E hoje a gente tem alunas que são em minhas alunas de comum, mentoria e tuas pacientes, né? Que vieram exatamente. de uma ou de outra, porque se conecta com essa essência. É, Tudo no final é sobre quem a gente é e o que que a gente pode compartilhar com o outro, né? e o que que a gente pode compartilhar com o outro. Acho que isso é o mais importante. E cada DR que a gente tem, a gente pensa muito nisso, né? Como que a gente pode compartilhar isso de uma maneira que seja bom para quem tá vendo, não que Uhum, seja só bom pra gente. uhum. Então, se torna cada vez mais especial. Ai, eu tô tão feliz porque a gente tá com a nossa DR E até dia aberta. vinte e 27. sete Quem tá assistindo agora tem até o dia 27 para entrar na nossa DR. A gente tem muita certeza de que esse curso, ele não é só um curso, né? Ele vai muito além e uma das coisas que a gente mais preza é pela conexão. Então, a, a gente criou, né, uma comunidade que hoje é um dos maiores presentes que eu tenho do Descomplica. Acho Com que certeza. foi além de todas as nossas expectativas Que a gente, outra coisa que a gente não desistiu, né? que a gente tentou, não deu certo, foi lá, ajustou. Porque a gente queria isso, a gente não queria só, tipo, que fosse só um curso, que fosse só uma aula, que fosse só um Reels. A gente queria que as pessoas que estivessem com a Se gente na nossa DR engajassem, né? realmente, sabe, pegar uma na mão da outra e tipo assim, aí a gente tá junta no bom, no ruim, no Reels que flopa, no Reels que entrega, no Reels que não fica tão bom, a gente tá aqui. E a gente tentou que essa comunidade fosse através do Telegram, a gente não conseguiu uma boa conexão. E agora ver as meninas se ajudando, se dando No WhatsApp. conselho, rindo, marcando reunião online, vinho do mês. A gente podia, A gente tem que né? fazer, é. Podia. E essa comunidade, ela tá muito ativa diariamente, onde as meninas vão... Esses dias até foi meio que uma terapia, Uhum, né? foi. Porque tava rolando um flop geral no Instagram e todo mundo se ajudando. Então, isso pra mim não tem preço, assim. É algo que vai muito além e supera tudo que a gente imaginou que poderia conseguir. A gente acreditou, mas ver acontecendo é tão gostoso, né? E é só a segunda turma agora, É. né? É a segunda turma que está aberta, então a gente ainda quer fazer muito mais por essas mulheres decididas que estão com a gente e por nós também, porque eu não sei para Maria, mas eu tenho certeza que sim, mas eu aprendo tanto quanto eu ensino. Aham. Nossa, eu falei pra Amanda, quando a gente tomou a decisão de abrir a segunda turma, eu falei pra ela, meu Deus, eu tava precisando disso, porque a energia que a gente coloca nisso é tão positiva. Eu normalmente não trabalho na sexta tarde. E quando a gente tá com Essa é turma de. sexta. Hoje é sexta, quando a gente tá gravando. Inclusive, trabalhamos já. É, quando a gente decide fazer aulas novas e tudo mais, a nossa agenda acaba se encaixando mais na sexta tarde. E pra mim, é aquela coisa de trabalhe com o que ama e não precisa trabalhar, que é a maior mentira, mas nesse caso meio que é, porque a Meio gente se que é. diverte, né? A gente se diverte gravando, a gente se diverte não dando certo o que a gente tava pensando. Então vai, pra mim, assim, além dessa energia toda, também é o aprender com a Amanda, com as meninas que estão lá, que estão trazendo coisas pra gente. E comigo mesma, né? De Uhum. ver que a gente pode ir evoluindo. Hoje eu falei pra Amanda, nossa, a gente tá muito boa. A gente conseguiu fazer tudo que tinha que fazer. O Bora Papear nem íamos gravar hoje, porque não ia dar tempo. E a gente tá aqui, tá gravando e ainda vai sobrar tempo. Sim. Porque a gente se planejou, porque a gente se organizou. Então, tudo é evolução. Até a gente tá evoluindo E enquanto tá ensinando. enquanto está ensinando, é uma troca, né? Então, a gente tem para dar, a gente tem para receber, a gente ama Uhum. aprender, Uhum. né? Eu acho que por isso que a gente está sempre disposta e por isso que as aulas sempre têm atualizações também, E que né? todas as alunas têm direito, né? A gente Exato. jamais vai, ai, comprou a turma um daí não vai ganhar atualização. Nunca, nem passa na nossa E cabeça é algo muito assim. injusto também, né? Eu acho que pra mim, acho que pra Maria também, que tipo assim, a gente aprendeu uma coisa nova. Poxa, se a gente sabe, elas também têm que saber. Né? Não tem Isso. como eu saber fazer e a Maria não saber. Não tem como a Maria saber e as meninas não saberem. Então, pô, e a Isso. gente se envia coisa o tempo É o todo. tempo Isso, inteiro. ó, isso dá uma aula, isso vamos gravar uma aula. E daí quando a gente vê, a gente tem 1000 aulas pra gravar. E isso é legal, porque as minhas alunas de mentoria me mandam assim: olha esse vídeo da Amanda, como que faz? E eu tenho que saber, né? Porque imagina se eu não souber. Então é muito isso, de a gente estar em constante evolução. E eu sou muito feliz por poder viver isso junto contigo. Então, eu já te disse isso, mas eu te digo de novo, tu foi uma sorte. Tua sorte. Só isso. Então,
Ai, e eu quero ter sorte de ter muitas outras mulheres assim junto com nós. E muitas DRs pra gente fazer isso Pra com mais sempre. pessoas. Ai, gente, então acho que temos, né? Demos muitos conselhos aqui Caraca, nesse papo. foi tudo, né? Foi engenharia, foi cropped, foi Instagram, Cropped. pessoal, foi tudo, foi DR. DR. O nosso DR está, como a gente comentou, tá aberta até o dia 27, nesse valor de segunda turma. Depois teremos reajuste. Se você está assistindo esse vídeo depois do dia 27 de agosto de 2024, a gente sempre tá com lista de espera para as próximas turmas. Ainda não temos previsão para a próxima, mas aqui na descrição vai ter o link da lista de espera e sempre quem estiver dentro desse grupo vai ter um desconto maior do que quem estiver lá no Instagram. Então, esse grupo é um grupo VIP. Se você tiver interesse em fazer parte da nossa próxima DR, se você estiver assistindo só depois, porque se você estiver assistindo com ela aberta, a gente tá te esperando lá dentro. Faz parte da nossa DR. Faça parte, que eu tenho certeza que você vai entrar na melhor DR da sua vida, como é pra gente. Como a gente entrou e, assim, zero arrependimento. Zero arrependimentos. Só orgulhos na nossa trajetória juntas. É isso. Sigam a Amanda no Instagram, vou deixar o arroba dela na tela e o link embaixo também. Me siga. Quarta-feira que vem temos vídeo novo aqui no canal. E na outra quarta, mais um Bora Papear muito especial pra gente conversar. Um beijo e até lá. Obrigada!